Uma mulher deixou sua filha sob os cuidados de uma amiga por uma noite, mas quando voltou para casa, deparou-se com uma cena que mais parecia um filme de terror sinistro do que a realidade. Enquanto ela estava fora, eventos monstruosos aconteceram em sua casa, e a polícia foi imediatamente acionada. Os detetives encontraram várias pistas e mensagens deixadas pelo criminoso, mas o mistério permaneceu sem solução por várias décadas. Robin Cornell nasceu em 30 de novembro de 1978, na Flórida. Ela tinha uma irmã mais velha e uma mãe amorosa chamada Jan, que criava as meninas sozinha, já que o pai não participava ativamente de suas vidas. Quando Robin tinha 10 anos, elas se mudaram para uma cidade chamada Cape Coral e escolheram um lugar a poucos minutos a pé do trabalho de Jane. Sua filha mais velha foi estudar e saiu de casa, então Jan ficou morando apenas com a filha mais nova. Robin rapidamente se apaixonou pela cidade, fez amigos na nova escola, entrou para as equipes esportivas locais e, em geral, se adaptou imediatamente ao novo lugar. Em seu tempo livre, a menina adorava passear na natureza com os amigos, mas acima de tudo, ela amava animais. Certa vez, Robin encontrou um pássaro ferido, levou-o para casa e cuidou dele até que ele pudesse voar novamente. Jan também estava feliz com a mudança. Além de conseguir um bom emprego, a mulher conheceu um homem chamado Donald, e eles começaram a namorar. Após o nascimento da filha, Jan dedicou todo o seu tempo a cuidar dela e ao trabalho. Então estava feliz por finalmente ter conseguido organizar sua vida pessoal. Em Cape Coral, Jan também conheceu uma colega chamada Lisa, e com o tempo as mulheres se tornaram melhores amigas. No início de maio de 1990, Jan ofereceu a ela para se mudar para sua casa, já que Lisa estava tendo problemas para pagar o aluguel de um lugar só para ela. Jan também ficaria feliz em dividir o custo do aluguel, e elas tinham muito espaço livre. O complexo onde moravam consistia em sobrados de 2 andares, e havia um quarto vago para Lisa. Como resultado, a mulher se mudou para lá. Ela imediatamente encontrou uma nova amizade com Robin, que na época tinha 11 anos, e também concordou em cuidar dela quando Jan saísse para trabalhar. Na noite de 9 de maio, uma semana depois de Lisa se mudar para sua casa, Jan planejava ir à casa de Donald para assistir a um jogo com ele. Inicialmente, ela pensou em cancelar o encontro porque se sentia desconfortável em pedir a Lisa para cuidar de Robin a noite toda, mas a mulher a convenceu de que não era problema para ela, e que ficaria feliz em ficar com a menina. Como resultado, Jan foi para a casa de Donald, e a menina ficou com Lisa. A mãe planejava voltar em algumas horas, pois precisava assumir seu turno no hospital no início da manhã. No entanto, enquanto assistia TV, ela acidentalmente adormeceu. Jan acordou por volta das 3 da manhã, se arrumou e voltou para casa. Ao se aproximar da porta da frente, ela ficou surpresa ao descobrir que estava trancada com 2 fechaduras. Isso era estranho, pois ela havia avisado Lisa que só tinha a chave da fechadura de cima. Ao mesmo tempo, enquanto tentava abrir a fechadura, Jan ouviu passos atrás da porta e pensou que sua amiga estava indo abri-la, mas os passos cessaram rapidamente. Então a mulher bateu na porta várias vezes, mas ninguém atendeu, e Jan decidiu contornar a casa para tentar entrar pela porta dos fundos. Assim que Jan chegou lá, ela viu que a porta dos fundos estava entreaberta. Considerando que eram 4 da manhã, as luzes da casa estavam apagadas e ninguém respondeu à sua batida. A mulher ficou realmente preocupada. Ela presumiu que Lisa poderia ter esquecido de fechar a porta quando deixou seus gatos saírem, mas quando Jan entrou na casa e foi para a cozinha, sua preocupação só aumentou. Havia uma tábua de passar roupa aberta com fotos de família de Robin e sua filha mais velha cuidadosamente dispostas nela. Essas fotos sempre estiveram penduradas na parede da sala de estar, e é por isso que Jan ficou muito surpresa. Ela não conseguia pensar em nenhum motivo pelo qual Lisa e Robin teriam tirado as fotos da parede e as colocado na tábua de passar roupa. Além disso, a casa estava uma bagunça, muitas coisas estavam espalhadas e quebradas, o que também sugeria que algo ruim havia acontecido ali. A mulher subiu para o 2º andar e entrou no quarto da filha, onde se deparou com uma visão de partir o coração. Robin estava deitada no chão, perto da cama, de bruços. Havia pouca roupa em seu corpo. Algumas peças estavam rasgadas ou jogadas ao lado do corpo. Jan correu até ela e imediatamente percebeu que sua filha estava morta, pois o corpo estava frio. Apesar disso, a mulher estava em estado de choque e não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ela chamou uma ambulância e tentou sozinha dar os primeiros socorros a Robin, embora no fundo soubesse que já era tarde demais. Enquanto a ambulância não chegava, ela gritou por ajuda e tentou chamar a atenção dos vizinhos. Os policiais foram os primeiros a chegar ao local. Eles subiram para o 2º andar,
entraram no quarto de Robin e confirmaram que a menina estava morta. Mas isso não era tudo. Havia outro quarto ao lado, e os policiais viram o corpo de Lisa, de 32 anos, na cama, já sem vida. Em seu corpo também havia ferimentos. Os corpos foram entregues aos legistas para exame. Os detetives começaram a examinar a cena do crime e encontraram as primeiras evidências. Havia impressões digitais na cena que não pertenciam nem a Jean nem a Lisa. Além disso, na mesinha de cabeceira no quarto de Jean, a polícia encontrou um molho de chaves de carro da marca Toyota que poderia ser de uma grande variedade de modelos dos anos 1980. Aparentemente, o criminoso os deixou acidentalmente na cena do crime, ou, por algum motivo, fez isso intencionalmente. Os detetives também concluíram que, após os assassinatos, o criminoso tomou banho para se limpar. Havia muitas toalhas molhadas, mas ele as deixou na cena do crime. Com a ajuda de Jean, eles também descobriram que várias coisas haviam sumido da casa. A carteira de motorista de Lisa, seus cartões de crédito, talão de cheques e um relógio que a mulher planejava dar de presente ao namorado. Notavelmente, o relógio tinha uma inscrição com uma mensagem de Lisa para seu namorado, na qual ela falava sobre seu amor. Essa combinação de itens roubados parecia muito estranha para a polícia. O relógio em si não era muito caro para vender, e a inscrição personalizada tornaria fácil rastreá-lo. Seria ainda mais fácil rastrear os saques de caixas eletrônicos com cartões bancários. Portanto, os detetives não entendiam bem por que o criminoso que cometeu o duplo homicídio os levou. Em relação às fotos de Robin dispostas na tábua de passar roupa, os detetives especularam que o criminoso poderia ter deixado esta mensagem para Jean ou para a polícia. Os investigadores locais imediatamente pediram ajuda à polícia estadual, pois seus recursos eram claramente insuficientes para um caso tão complexo. Os peritos criminais chegaram ao local e começaram a examinar a casa usando equipamentos modernos, tentando encontrar alguma pista. Primeiro, eles determinaram que o criminoso havia entrado na casa por uma janela do quarto no primeiro andar, cortando parte da tela de proteção. Depois disso, eles examinaram a cama de Robin e encontraram algum material biológico no lençol, que foi enviado ao laboratório. Naquela época, o teste de DNA já era usado, mas os detetives tiveram que esperar muito tempo pelos resultados do exame. Enquanto isso, os legistas examinaram os corpos das vítimas e determinaram que a causa da morte de Lisa e Robin foi estrangulamento. De acordo com os especialistas, o criminoso primeiro as esfaqueou várias vezes, depois as matou com um travesseiro. Eles também determinaram que ambas as vítimas foram abusadas e extraíram material biológico do corpo de Robin, que foi imediatamente enviado ao laboratório. Ao mesmo tempo, os especialistas acreditavam que havia evidências de agressão sexual no corpo de Lisa após a morte. Um fio de cabelo masculino também foi encontrado em seu corpo e também foi enviado para análise. Enquanto a polícia aguardava os resultados do teste de DNA, eles começaram a procurar possíveis suspeitos e quase imediatamente tiveram sua primeira pista séria. Jean disse que nas últimas 2 semanas ela vinha sendo acordada à noite por alguns sons. Ela acordou com o som de cascalho sendo pisado em seu quintal. Ela até pensou ter visto alguém abrindo a porta de correr dos fundos. Estava escuro e a mulher não viu se havia alguém perto de sua casa. Na manhã de 9 de maio, quando o dia já havia amanhecido, ela acordou e olhou pela janela, atrás da qual um homem estava parado. Ele sorriu e desapareceu de vista. Jean ficou assustada, mas decidiu não chamar a polícia. Ela não conseguiu ver o rosto do homem e admitiu que poderia ser alguém dos vizinhos, pois os sobrados eram geminados. Os detetives imediatamente começaram a verificar os vizinhos de Jean, não apenas no complexo residencial, mas também nos prédios próximos. Eles verificaram todos os homens, seus álibis na noite dos assassinatos e pediram que fornecessem amostras de DNA. Durante este trabalho, eles identificaram 19 homens que tiveram a oportunidade teórica de cometer este crime. Posteriormente, esta lista foi reduzida para 10 nomes. No entanto, a polícia não conseguiu confirmar o envolvimento de nenhum deles. Quando os especialistas extraíram amostras de DNA do sêmen encontrado nos corpos das vítimas, bem como no lençol da cama de Robin, descobriram que todas as 3 amostras pertenciam ao mesmo homem. Ele não estava no banco de dados do FBI e não correspondeu a nenhuma das amostras fornecidas por alguns vizinhos. Nem todos concordaram em fornecer seu material genético voluntariamente e um especificamente, que até discutiu com os policiais. Logo os detetives começaram a olhar mais de perto esse homem. Depois de entrevistar outros vizinhos, eles concluíram que este homem foi visto várias vezes espiando pelas janelas de outras pessoas, mas ainda não havia provas suficientes para uma acusação formal.
Ainda mais suspeitas recaíram sobre este homem depois que ele se mudou repentinamente para outro estado logo após os assassinatos. A polícia investigou seu possível envolvimento e até foi até o Missouri para conversar com ele. Mas eles não conseguiram conectá-lo ao caso. Quando Jan viu a foto deste homem, ela disse que ele realmente se parecia com o homem que ela tinha visto do lado de fora de sua janela, mas sua conexão com os assassinatos ainda permanecia em questão. Jan também disse que, no dia anterior aos assassinatos, ela viu um carro desconhecido no complexo, que estava dirigindo lentamente entre as casas. Segundo ela, um homem com boné vermelho estava ao volante, mas a polícia não conseguiu encontrá-lo. Os detetives também tentaram verificar todos os proprietários de carros Toyota que moravam nas proximidades, cujos modelos correspondiam às chaves encontradas no quarto de Jan, mas isso também não trouxe nenhum resultado. Considerando que o criminoso levou muitos pertences pessoais de Lisa, o relógio que ela ia dar de presente ao namorado, os investigadores consideraram a possibilidade de que esses assassinatos pudessem ter sido cometidos por alguém que conhecia bem Lisa e tinha motivos pessoais. Eles verificaram o namorado dela, tentaram encontrar ex-namorados, mas também não encontraram confirmação do envolvimento de nenhum deles. Como resultado, o caso esfriou por muitos meses. Os policiais continuaram trabalhando nele, estudando novos suspeitos, comparando seu DNA com as amostras do criminoso, mas repetidamente chegavam a um beco sem saída. Jan apelou repetidamente ao público com pedido para compartilhar qualquer informação que pudesse ajudar a polícia a encontrar o criminoso. A mulher também ficou surpresa que nenhum de seus vizinhos mais próximos ouviu nada naquela noite, embora, na opinião dos investigadores, os assassinatos devessem ter feito muito barulho. Os assassinatos de Robin e Lisa foram divulgados na televisão nacional, e isso gerou centenas de dicas, mas cada uma delas levava a um beco sem saída. Cerca de um ano após os assassinatos, a polícia teve um novo suspeito. Um homem de 27 anos que morava na mesma área confessou ter matado 3 pessoas diferentes em um curto período de tempo e disse que se não fosse condenado à prisão perpétua, ele definitivamente mataria novamente. Os detetives do caso de Lisa e Robin o verificaram, mas ele não estava envolvido em seus assassinatos. Desde então, não houve progresso neste caso por muitos anos. Jan periodicamente dava entrevistas à mídia local, expressando a esperança de que o assassino um dia fosse levado à justiça. A polícia também disse que não estava abandonando a investigação, mas simplesmente não havia novas pistas. Em 2005, 15 anos após os assassinatos, o caso foi reaberto e, desta vez, o departamento de polícia alocou fundos para que um detetive trabalhasse exclusivamente neste caso por 6 meses. No entanto, ele também não conseguiu se aproximar de capturar o culpado. Nos anos seguintes, não houve avanços no caso, mas em agosto de 2016, inesperadamente para os próprios detetives, tudo mudou. Policiais de uma cidade vizinha localizada a 10 quilômetros do complexo residencial de Jan prenderam um homem de 50 anos que havia atacado seu filho adulto com um rifle de ar comprimido, porém o filho não sofreu ferimentos graves. De acordo com uma lei aprovada em 2009 nos Estados Unidos, o suspeito era obrigado a fornecer seu DNA para inclusão no banco de dados. Assim que ele fez isso e seu perfil foi inserido no banco de dados, os detetives do caso de Lisa e Robin receberam a combinação que tanto esperavam. O DNA deste homem correspondeu completamente às 3 amostras de sêmen da cena do crime. Este homem se chamava Joseph Zieler. Os investigadores imediatamente solicitaram uma amostra direta de seu DNA para que os especialistas pudessem compará-la diretamente com todas as 3 amostras de sêmen que ainda estavam armazenadas. Visto que ele já estava sob custódia, a permissão do homem não foi necessária. Então esta amostra foi rapidamente entregue aos especialistas. Após a análise, eles estabeleceram uma correspondência completa e confirmaram que o sêmen do corpo de Robin e de sua cama pertencia a ele. Joseph, que tinha 28 anos na época dos assassinatos, tinha um longo histórico criminal que consistia principalmente em crimes leves e médios. Os policiais descobriram que apenas alguns meses após a morte de Robin, o homem foi preso por vender propriedade roubada e porte ilegal de arma de fogo. Naquela época, ele foi condenado a uma curta pena de prisão, mas naqueles anos a lei não exigia a coleta de amostras de DNA de condenados por seus crimes. Além disso, Joseph nunca foi suspeito neste caso e nem mesmo apareceu nele. Naquela época, ele também morava em uma cidade vizinha, e os detetives simplesmente não sabiam de sua existência. Logo após os resultados serem obtidos, Zieler foi preso, e a promotoria anunciou que pretendia pedir a pena de morte. O próprio homem se declarou inocente. Ele foi colocado na prisão aguardando o julgamento. Considerando que sua vida estava em jogo, a preparação para o julgamento levou vários anos.
só começou em 8 de maio de 2023, quase exatamente 33 anos após os assassinatos. Com a presença de várias amostras de seu DNA na casa e no corpo de uma das vítimas, era quase impossível escapar da punição, e o julgamento prometia ser bastante rápido. No entanto, nenhum dos participantes do processo esperava como Joseph se comportaria. Suas ações e declarações no tribunal levaram ao fato de que este caso atraiu a atenção de milhões de pessoas em todo o país. A promotoria apresentou suas provas, que se basearam em 3 amostras de DNA ao mesmo tempo. O promotor também insistiu que, neste caso, a pena de morte era absolutamente justificada. Na sua opinião, as ações de Joseph foram deliberadas, e ele teve tempo suficiente para mudar de ideia. Em vez disso, ele matou 2 vítimas uma após a outra, abusou sexualmente delas, roubou algumas coisas da casa, colocou as fotos de Robin na cozinha e até tomou banho. O homem também não demonstrou nenhum remorso desde o momento de sua prisão. Ele teve quase 7 anos para confessar e aliviar o sofrimento das famílias das vítimas, que estavam esperando pelo início do julgamento todo esse tempo, mas Joseph continuou dizendo que era inocente. Quando chegou a vez de seu advogado, ele, compreensivelmente, não conseguiu apresentar nenhuma evidência séria que confirmasse a inocência de seu cliente ou contestasse a correspondência das 3 amostras de DNA. Em vez disso, ele afirmou que Joseph simplesmente não tinha motivo e, portanto, este crime foi cometido por outra pessoa. O advogado acrescentou que, com base nas evidências disponíveis, o assassino deveria conhecer Jean e estava tentando prejudicá-la dessa forma. Quanto ao próprio Joseph, ele fez um show inteiro. O homem periodicamente começava a gritar com jurados, promotores e seus próprios advogados. Durante o depoimento de Jean sobre o travesseiro de Robin, ele de repente declarou que havia dormido com a mãe dela alguns meses antes do incidente. Joseph acrescentou que não era culpa dele que a mulher não lavasse a roupa de cama por vários meses e também a chamou de porca, que foi forçado a ouvir tudo isso. Jean afirmou que nunca tinha visto este homem em sua vida até sua prisão e, além disso, nunca o havia levado para sua casa. A promotoria chamou um especialista que explicou que os vestígios de sêmen encontrados eram claramente recentes e havia evidências documentadas disso. Se eles realmente estivessem no tecido por vários meses, isso teria sido óbvio no primeiro exame. Além disso, uma das amostras foi encontrada dentro do corpo de Robin, o que contradizia completamente a versão do réu. Em resposta a isso, Joseph gritou vários insultos contra Jean várias vezes, apesar dos pedidos de seus advogados para que se comportasse normalmente. Eles tentaram explicar a ele que, com esse comportamento, ele só estava ajudando a acusação, mas o homem não os ouviu. Como resultado, os jurados precisaram de apenas 5 horas para chegar a um veredicto. Eles consideraram Joseph culpado dessas acusações, e agora o tribunal só tinha que anunciar a sentença. Após o anúncio do veredicto de culpado, os advogados de Joseph tentaram convencer o tribunal a renunciar à pena de morte. Eles apontaram que Joseph teve uma infância difícil porque seu pai era muito rígido. Eles também disseram que Joseph sofria de transtorno mental e não poderia ser condenado a tal punição. Outro argumento dos advogados foi que o homem supostamente perdeu a memória em 2000, quando sofreu um acidente de moto. Mas os especialistas que examinaram Joseph por muito tempo não encontraram nenhuma evidência para todas essas alegações. Na opinião deles, o homem estava ciente de suas ações, podia planejá-las com antecedência e podia ser condenado à morte. No final de junho de 2023, Joseph foi levado ao tribunal para ouvir a sentença. Enquanto ele caminhava para seu lugar, o homem chamou seu advogado e se inclinou para dizer algo a ele, mas em vez disso, ele inesperadamente atingiu seu próprio defensor na cabeça com o cotovelo. Os policiais tiveram que prender ele. Apesar dessa reviravolta, o advogado disse que não iria apresentar queixa e continuou a defender Joseph. No entanto, ele ainda não conseguiu protegê-lo da sentença de morte, e foi essa a decisão do juiz. Como resultado, Joseph foi para o corredor da morte, onde permanece até hoje. Jean, junto com os parentes de Lisa, agradeceram a todos por este caso ter sido encerrado. Apesar de o culpado nunca ter confessado, sua culpa não deixa dúvidas para ninguém, e as famílias de ambas as vítimas conseguiram a punição tão esperada para o assassino. É interessante notar que, em fevereiro de 2024, a polícia prendeu o filho de 32 anos de Joseph por posse de material proibido envolvendo um menor. E agora ele também enfrenta a pena de prisão, possivelmente na mesma prisão onde seu pai está aguardando a execução.